Vamos, Deuteronômio, capítulo 5. A partir do versículo 12. 12, 14 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembrem-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Amém. Irmãos, é muito interessante esse mandamento, né? Esse quarto mandamento. Ele tem algumas características especiais. A gente vai dividir ele, né, parecido com como a gente fez também no segundo mandamento, né, o versículo 12, ele vai nos dizer o que temos que fazer, o versículo 13 e 14, como temos que fazer, e o versículo 15, por que temos que fazer. Mas antes, algumas coisinhas sobre ele, né. Didaticamente, a gente já comentou que os mandamentos, eles se dividem, né, isso aí vocês já devem ter ouvido 1 milhão de vezes, né, do 1 ao 4, mandamentos verticais, né, que falam do nosso dever para com Deus, e do 6 ao 10 mandamentos mais de cunho vertical, né, horizontal, perdão, que falam do nosso relacionamento com os semelhantes. E já ouvimos também sobre a lei moral do Senhor, a lei civil, a lei cerimonial, principalmente se você é um aluno da EBD, aí foi que você já ouviu mesmo, né? Principalmente porque tem pouco tempo a gente falou sobre Jesus prefigurado no Antigo Testamento e a gente falou muito sobre lei cerimonial. Por que eu retomei esses dois conceitos? Porque o quarto mandamento, ele vai ser um mandamento muito misturado. Ele vai ter aspectos da lei cerimonial e ele vai ter aspectos da lei moral. Ele vai ter aspectos verticais e ele vai ter aspectos horizontais, sabe? O quarto mandamento ele é bem diferentão assim nesse aspecto. Percebam que a gente viu que um dos objetivos do sábado é para que o filho, o servo, para que essas pessoas possam descansar. Então também existe esse quê no nível horizontal, sabe? Do quarto mandamento. E essa é a primeira coisa que a gente vai ver, essas nuances duplas do mandamento. Outra coisa é que a gente vai estudar esse mandamento em conjunto com o registro de Êxodo, né? Embora a gente esteja fazendo aqui uma exposição de Deuteronômio, irmãos, mas como agora a gente ampliou um pouco aqui esse momento para falar dos mandamentos, então a gente vai pegar também um pouco de Êxodo, porque esse quarto mandamento, ele é o que está mais diferente entre Êxodo e aqui, né? E os dois foram escritos por Moisés, e ambos são a Bíblia. E em um, ele dá um motivo para se guardar o sábado, em outro ele dá outro. E aí a gente fica como, né? A gente fica assim, ué, mas é aquele ou é esse, né? Afinal de contas. E se a gente entende que a Bíblia não tem contradição e que a Bíblia toda ela é a palavra de Deus, qual conclusão a gente chega? É aquele e é esse também, né? São os dois motivos. Então, por isso a gente vai transitar um pouquinho também com o texto de Êxodo, tá? E por último, irmãos, para que a gente vá diretamente para o texto, é lembrar que a essência do sábado não é o dia 7º, exatamente, né? A essência do sábado está no dia do descanso. Só parece que é algo bem é algo de senso comum isso, mas é porque é tão normal, né, irmãos? A gente tem um dia da semana chamado sábado, né, no nosso calendário normal, né? Então, assim, quando a gente fala em sábado, normalmente a gente pensa o dia que vai depois da sexta e antes do domingo, né, o 7º dia da semana.
Então, pense que aqui a gente não está trabalhando com o sábado em si, o dia que nós chamamos de sábado. Nós ocidentais, brasileiros, chamamos de sábado. Tá? A essência do sábado aqui, que a gente vai trabalhar nesse texto, é o descanso propriamente dito. Mas vamos lá, então, versículo 12, irmãos. Acompanha aí. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. E olhe como ajuda pegar o texto de Êxodo, né? Porque o texto de Êxodo está assim, lembre-se do dia de sábado. E aqui está, guarda o dia de sábado, e no livro de Êxodo está, lembre-se do dia de sábado. E é interessante, irmãos, porque aqui em Deuteronômio, a gente percebe que esse lembrar, ele não é um lembrar meramente assim, passivo. Não é um lembrar, eu lembrei. Sabe? Simplesmente veio na minha memória, surgiu, assim, 2 neurônios se encontraram lá, e eles nem se encontram, né? Tem a sinapse lá, mas se tocaram lá os neurotransmissores, e aí você lembrou. E aí teve aquele estalo. Não, veja, Êxodo deixa claro, ele qualifica esse lembrar, né? Esse é um lembrar que faz você guardar. Tá? Então, não é simplesmente, lembre que esse dia é o sábado, é um dia de descanso. Não. Não apenas lembre desse dia, guarde esse dia, né? Faça algo de forma ativa nesse dia. E qual é o objetivo de lembrar, de guardar esse dia? É santificar esse dia. Irmãos, o livro de Levítico, né, que é outro dos livros do Pentateuco, na verdade, ele é o livro central do Pentateuco, né, ali central, porque são 5, né, 2 de cada lado, Levítico no meio. Em Levítico, a gente aprende, né, que o foco de Levítico é ensinar um povo santo a viver de maneira santa. No livro de Levítico, lá no capítulo 25, a gente tem o calendário santo, porque o povo santo, ele tem um modo santo de viver, a terra desse povo é santo, Deus deles é santo e o calendário deles é santo. É muito interessante esse aspecto da santidade de um calendário levítico, né, lá no capítulo 25, e ele começa com o sábado, né? Antes de começar a falar sobre a festa das cabanas, a Páscoa, todas essas festas judaicas, ele vai falar sobre o sábado, porque o sábado é a base disso tudo. E aqui também a gente tem bem claro que o objetivo desse mandamento, esse mandamento em si, não é simplesmente sobre lembrar, é um dia para se guardar e santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus, e é uma expressão que vai aparecer em todos os 3 momentos, né? No que, no como e no porquê, toda vez a gente vai ver essa expressão, como te ordenou o Senhor, seu Deus, como te ordenou o Senhor, teu Deus, como te ordenou o Senhor, teu Deus, tá? Então a gente lembra para guardar, sempre lembre desse aspecto ativo do mandamento. E isso, irmãos, a gente, né, tem essa tendência, o pastor Eder sempre comenta, né, sobre o medo que ele tem, às vezes, da gente entender Deuteronômio de uma forma muito legalista, né? Então, guardar o sábado, o Senhor ordenou, né, aquela coisa, aquela imposição, como se isso fosse uma exigência, sabe, que de alguma forma fosse ruim para a gente. E, de novo, aquilo que a gente comentou até domingo na EBD, né? Como o nosso espírito é um espírito rebelde, irmãos. Porque, a gente se rebelar contra um dia de descanso, diga como a gente é. Não, já parou para pensar? O nível de pecaminosidade que o ser humano é capaz de chegar, de se rebelar contra um presente de Deus, um santo remédio, né, que Ele nos dá para revigorar as nossas forças, um remédio de 6 em 6 dias, Ele dá esse privilégio, essa graça, de nós podermos nos deleitarmos e desfrutarmos nele, e o nosso coração rebelde faz como? Se é porque Deus está pedindo, eu não vou guardar. Parece que é assim, né, que a gente luta contra esse espírito belicoso que a gente tem mesmo. Irmãos, isso é um presente, é um remédio divino. Ele nos concede isso para o nosso prazer e para o louvor da sua glória, né? O sábado é um dia de adoração. E lembre, toda vez que eu falo sábado, eu não estou referindo ao dia da semana, estou falando do dia de descanso. É um dia para adoração, é um dia para misericórdia, é um dia para o descanso, tá? E a gente vai evoluir aqui e vai entender aí esse aspecto do descanso e o que mais está por trás dessa parte do descanso. Só que o sábado, irmãos, quando a gente fala desse negócio de lembrar, né?
a gente pensa sempre no memorial, né? E essas festas do calendário judaico eram memoriais. A festa das cabanas, por exemplo, lembravam o quê? Do período que os israelitas ficaram no deserto. Aí eles faziam o quê? Ficavam uma semana dormindo em cabanas, né? Dormindo na porta de casa, no quintal, sei lá, alguma coisa assim. Eles não dormiam dentro de casa, né? Eles dormiam fora, para se lembrar desse tempo. A Páscoa, um memorial da libertação, do que aconteceu no Egito. E o sábado também era um memorial, né? O sábado também era um dia para que a gente se lembrasse do Senhor. Porque, irmãos, aqui eu já comentei em outras vezes, o Senhor nunca se esquece, mas nós temos uma mente que misericórdia, viu? Pior do que a de Dory lá do filme. A gente tem uma tendência de esquecer muito rápido as coisas, esquecer muito rápido do compromisso que a gente fez com Deus, do compromisso que a gente fez com o nosso cônjuge, né, do dia que casou, nos votos que a gente expressou. Quando o negócio está pegando, a gente tem uma tendência muito grande de esquecer qualquer que seja a coisa que vá de encontro a algo que a gente precise fazer, né, e algo que a gente precise reagir. A gente tem essa tendência. E o sábado era um lembrete semanal de que a gente precisava descansar o nosso coração no Senhor. Todas as semanas o Senhor está dizendo para a sua igreja que ela precisa descansar nele. Toda semana. Toda semana, isso sem exceção. É muito interessante, irmãos, que quando Moisés recebe as ordens para construir o tabernáculo, antes de começar a construir o tabernáculo, ele faz um lembrete do dia do sábado. Veja, mesmo que fosse para construir coisas do tabernáculo, eles não deveriam fazer. Ainda que fosse algo, vamos pensar assim, né, para a casa de Deus naquele momento, né, eles deveriam, até as pessoas que eram dedicadas pelo Senhor, eram consagradas pelo Senhor para trabalhar no serviço santo, deveriam guardar o sábado. Inclusive elas não eram isentas disso. Isso é uma ordem para todo mundo, irmãos. Todos nós precisamos nos lembrar que precisamos descansar. Olha, né, que coisa, a gente precisa lembrar que precisa descansar. Quando a gente se esquece, quando a gente não valoriza isso, irmãos, a gente acaba esquecendo do Deus que criou e do Deus que nos salvou, e são esse aspecto que a gente vai ver duplo, né? Ainda mais na frente. Lembrar desse dia também, irmãos, mostra o nosso amor a Deus de maneira especial, sabe? Porque a gente, normalmente, é o tipo de pessoa que faz muita coisa, e muita coisa mesmo, em prol de nós mesmos, né? A gente se esforça, a gente gasta horas e horas estudando em uma faculdade, a gente gasta em cursos de especialização, a gente gasta tempo, e gasta muito tempo das nossas vidas com quem? Com nós mesmos, né? As mulheres gastam muito tempo aí, talvez, das suas vidas no cabeleireiro, na manicure, no pedicure. Eu não estou criticando esse fato, não, irmãos. Eu só estou querendo lembrar como nós não temos problema nenhum de gastar tempo conosco mesmo. Mas nós temos um problema muito grande de separar um dia para, entre aspas, gastar tempo com o Senhor, né? De nos dedicarmos especialmente ao serviço sagrado, a adorá-lo, a santificar esse dia. Santificar, irmão, significa retirar do uso comum, né? Lembrem disso, é um dia como todos os outros dias, se você não santificá-lo. Se você não separar esse dia para um uso especial, ele vai ser um dia como outro qualquer. Quantas pessoas usam esse dia como um dia qualquer, né? Um dia para, na verdade, pôr em dia o que você não conseguiu fazer nos outros 6 dias, né? É um dia para tirar o atraso, talvez, né? Um dia que a gente utilize para conseguir resolver algumas coisas que às vezes a gente não conseguiu resolver na semana, às vezes ganhar mais dinheiro, né, fazer um extra com Uber ou com qualquer coisa do tipo. Mas, irmãos, o objetivo desse dia sempre foi nos lembrarmos do Senhor, sempre foi reativarmos a nossa mente, a nossa memória do que Deus fez, que Ele é o Deus Criador e, portanto, que exigiu isso de nós, e que Ele é o nosso Deus libertador, e por isso nos livrou de uma vida
de escravidão, porque se a gente só trabalha, quem é que só trabalha, trabalha e não tem folga nenhum? Escravo, né, irmãos? Não é um escravo que só trabalha e não tem folga. E nós não somos escravos, nós não fomos chamados para a escravidão. Então, por conta disso, irmãos, a gente tem esse dia que a gente mostra, quando a gente guarda esse dia, que nós não somos escravos do materialismo, que nós não somos escravos do culto a nós mesmos, que nós não estamos nessa terra simplesmente para servir a nós mesmos, nem a nossa família, né, se a gente quiser ser um pouquinho melhor, né, se a gente quiser ampliar um pouco isso. Nós estamos nessa terra, nós estamos aqui, irmãos, para servir o Senhor das nossas almas. Como é que a gente guarda esse dia? A gente guarda esse dia de duas formas. Veja que a primeira coisa que ele fala no texto é que durante 6 dias você pode trabalhar. E em Êxodo, né, não tem nem você pode trabalhar, é mais enfático, você trabalhará. Então, você guarda o dia do Senhor, em primeiro lugar, veja esse aspecto ativo também, viu? Veja esse aspecto do trabalho nos outros 6 dias. Não é mais um dia para você não fazer nada, né? Misericórdia. 6 dias, lembre que você tem que trabalhar e fazer toda a sua obra. Mas o 7º é o sábado dedicado ao Senhor. Não farás nenhum trabalho. E esse nenhum trabalho, irmãos, a gente precisa, né, pensar um pouco sobre isso para não ser farisaico, né, como os fariseus, que na época de Jesus impunham um peso, né, um encargo muito grande, né, nos ombros das pessoas. Você não pode dar tantos passos no dia, né? Naquela época não tinha os relógios inteligentes que estavam contando seus passos, né? Naquela época, imagina, você tinha que contar quantos passos você tinha dado no dia. E se você caminhou demais de manhã e estava no meio do caminho para a sua casa, você faz como para chegar em casa? Tem que ficar ali parado, esperando da hora que você puder. Sabe, irmãos, eram coisas muito absurdas, né, que os judeus eles faziam. Por quê? Eles não entenderam a essência do negócio, irmãos. Eles não entenderam a essência do negócio. E todas as vezes que a gente pergunta para o pastor, para o presbítero, seja lá para quem for, para o Google, para a Alexa, o que é que eu não posso fazer no sábado? O que você está querendo, na verdade, fazer com essa pergunta é saber até onde você pode ir. Você quer viver perigosamente, você quer viver na linha, né? Você quer saber até onde você pode fazer para não quebrar o dia do Senhor. Você percebe, quando a gente tem essa preocupação de o que pode e o que não pode, a gente está se igualando aos fariseus da época de Jesus, a gente quer... É muito mais fácil, talvez, para a gente, de menos trabalho, né? Saber ter uma listinha lá, um quadrinho de coisas que a gente pode ou não pode fazer no sábado. Mas, irmãos, não é esse o objetivo, não é essa a proposta, simplesmente não é essa a proposta. A proposta é que tanto nós como aqueles que nos servem, porventura, né, porque aqui ele está focando em alguém que tenha um servo, né, que tenha uma serva, que tenha alguém sob a sua autoridade, né, o boi, o jumento, inclusive o animal, irmãos. Percebam, né, inclusive um animal, qualquer pessoa, ou mesmo animal, ou coisa que o sirva, precisava descansar. A terra precisava descansar, né? Os irmãos estão lembrados que ela trabalhava 6 anos e descansava no 7º, e depois trabalhava 48 anos, aí tinha o 7º ano, que era depois dos 48, e tinha o 50º ano, que era o jubileu, né? Ela ficava até 2 anos nesse finalzinho, descansando. Irmãos, por que isso? O que é que estava por trás disso? Cristo queria que a gente entendesse que a gente precisa depender dele, irmãos. Por isso a gente leu o Salmo 127 também aqui na abertura, né? Para lembrar para cada um de nós que é inútil trabalhar muito. É inútil morrer de trabalhar se o Senhor não edificar. Se o Senhor não edificar. Os seus amados Ele dá enquanto dormem, né? É algo assim, para nos lembrar, irmãos, que tudo que a gente tem é graça, irmãos. É um presente de Deus, porque se a gente tem saúde para trabalhar, se a gente teve condições, sabe, de estudar para ter aquele diploma que você precisa para ter aquele trabalho, sabe, é uma série de cadeias, de eventos, né, que sucederam na sua vida para você estar onde você está hoje. E o que foi isso, se não a graça de Deus? O que foi isso, se não o Senhor
demonstrando seu amor e a sua bondade sobre a nossa vida, derramando da sua provisão sobre nós, irmãos. Esse mandamento nos lembra que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento especial, é um relacionamento diferenciado, né? Um puritano chamado Thomas Watson, ele fala o seguinte acerca do sábado: o coração que estava congelado no sábado se derrete com a palavra, né? Eu achei isso bem presbiteriano, né? Aí eu quis trazer aqui para a gente. O coração congelado no sábado se derrete com a palavra, né, irmãos? É algo que a gente realmente tem que lembrar. O sábado é um dia da gente, é um dia para a gente aquecer o nosso coração. É um dia, irmãos, para a gente descongelar essa frieza que muitas vezes a gente viveu durante a semana, né? Da gente corrigir as falhas que a gente cometeu na semana, de ter gastado tempo com o Senhor, de não ter orado, né? De não ter gastado tempo, de não ter cantado na semana e chegar aqui, descongelar mesmo o nosso coração. É um dia de recuperação, de distanciar-se da rotina normal da vida. É um dia de redescobrir a bondade e a graça de Deus, como a gente cantou na primeira canção, né? Era um dia para todos desfrutarem. Era um dia que Levítico fala, eu disse que era Levítico 25 no instante, eu errei, era Levítico 23, o calendário santo aqui, corrigindo. Ele chama esse dia de uma santa convocação, irmãos, uma santa convocação. É como o Moisés chama isso em Deuteronômio. Agora, irmãos, o mais interessante ficou para o final, né? É o motivo, esse porquê, e principalmente porque é isso que mais diferencia Deuteronômio de Êxodo, né? Vamos começar com Deuteronômio, que é o nosso texto. Ele fala o seguinte: lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia do sábado. E lá agora Êxodo, né, irmãos, diz o seguinte, no capítulo 20. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 2 motivos diferentes, tá? Em Deuteronômio a gente tem o aspecto da libertação. Lembre-se que você foi escravo e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e ordenou que você guardasse o dia de sábado. Em Êxodo nós temos o motivo criacional. O seu Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. Irmãos, o 4º mandamento, ele é como um círculo perfeito, de começo e fim. Ele começa na criação, o princípio, né, o primeiro aspecto do sábado é lembrar da criação, e ele aponta para o fim, para a escatologia, ele aponta para o fim de todas as coisas, para o descanso, né? Hebreus fala muito isso, sobre entrar no descanso do Senhor, falando de uma nova era, de uma era escatológica, né? Que começou quando Jesus veio, né? Lá em Lucas 4, quando Jesus lê o livro de Isaías na sinagoga, ele fecha o livro e o que é que ele fala? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler, né? E ele estava falando sobre o ano aceitável do Senhor, estava falando sobre o jubileu, que era um sábado elevado, né, à 50ª potência, vamos dizer assim, né? O sábado dos sábados. Irmãos, o sábado, ele faz a gente olhar para trás, a gente olhar para o começo de todas as coisas, que o Senhor Jesus, ele planejou tudo organizadamente, né, até o descanso. Só que no meio disso, o que foi que aconteceu? O homem pecou, o homem caiu do seu estado original e, por isso, se tornou, então, um escravo do pecado, né? Se tornou um escravo das suas próprias paixões. Isso precisou de um remédio, né? E o remédio foi o próprio Cristo, libertando o ser humano dessa condição pecaminosa, dessa condição de queda. Então, o sábado, ao mesmo tempo que aponta para o começo e para o fim, ele criou para o descanso, né? Ele criou de lá para chegar no final e a gente entrar nesse descanso eterno, mas ele também nos lembra que a gente só chega nesse descanso eterno porque ele nos libertou do pecado. Porque no meio disso a gente caiu e se não fosse ele,
nos libertando, a gente nunca ia chegar no descanso eterno. A gente nunca ia chegar até o alvo final. Você entende isso? O sábado é como essa linha toda que a gente vê de partida e de chegada, e é também um lembrete que é o Senhor, é o Espírito Santo que vai nos impulsionando a todo tempo a conseguir que a gente atinja essa marca de chegada, né? É Ele que nos liberta dos nossos grilhões, né? Que é aquele negócio, não sei se vocês já viram no filme, né, irmãos? É feito de ferro, né? É feito de chumbo, é feito de um negócio pesado para o prisioneiro não conseguir correr, né? Ele não consegue correr. Imagine alguém correndo com aquele negócio. Uma maratona são quantos quilômetros? 53, 56, 54, 42 quilômetros. 42 quilômetros. Imagine correr 42 quilômetros, né, com aquele negócio no tornozelo. Não deve ser muito bom, não. Com certeza não é muito bom. Nós servimos, irmãos, a um Deus que trabalha e que descansa, né? Perceba isso, ele trabalha e ele descansa, o padrão. E a razão fundamental, então, aqui do sábado, não é uma razão simplesmente... às vezes a gente quer saber por quê, né? Um professor de matemática mesmo lida muito com isso, né? Por que eu tenho que aprender trigonometria, né? Por que eu tenho que aprender matrizes? Por que eu tenho que aprender determinantes e isso e aquilo? E o professor de matemática luta, às vezes, né? Para dar uma explicação assim, prática, né? Do porquê você deve aprender e usar aquela fórmula, aquele princípio. Com relação ao sábado, irmãos, não é que o sábado não tenha uma função prática, e eu acho aqui que ficou bem claro que tem, né? Mas a principal razão do sábado não é prática em si, é uma razão teológica. Perceba que o que está por trás desse sábado é o Senhor espelhando a sua obra de redenção, a sua obra de começo, meio e fim. Por isso que eu falei que o sábado era tão legal, né? Porque o sábado, ele vai do começo, do meio até o fim. Ele é um tipo, né, que fala de todo o plano de redenção que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo, como nós conhecemos e cremos. Além da obra da criação, então, aponta para a redenção. Não era uma forma de escravidão, tá, irmãos, como eu falei, mas era um dia de liberdade. Jesus deixou isso bem claro quando ele explicou para os seus discípulos que o sábado foi feito para o homem, né? E não o contrário. Então, ele deixou isso claro, que não era uma escravidão, mas era um dia para celebrar a libertação. Irmãos, por isso que é muito triste. É muito triste quando a gente lida com o sábado, com o dia do Senhor, de forma penosa, sabe? É muito triste, porque era para ser um dia que a gente celebrava a liberdade. Imagine os americanos comemorando o 4 de julho de preto, né? Assim, cabisbaixo, né? O dia da independência dos Estados Unidos. E eu falei os Estados Unidos porque eles têm um quê de patriotismo, eu particularmente julgo um pouquinho maior do que o nosso, né? Porque eu consigo imaginar os brasileiros de luto no 7 de setembro, consigo imaginar bem. Mas os americanos no 4 de julho estão assim, irmãos, muito alegres, muito animados mesmo de lembrar a independência do seu país, né? O dia que eles se livraram, entre aspas, né? Ficaram independentes das colônias britânicas. Então, quando a gente, irmãos, tem um dia, veja, não é um dia no ano, é um dia todas as semanas a gente tem esse dia para celebrar a nossa liberdade em Deus. E a gente trata isso como uma obrigação chata, né? Como alguma coisa assim, eu poderia estar usando esse dia para fazer aquilo outro, eu poderia estar usando esse dia para isso, para... Irmãos, é um dia para a gente celebrar a liberdade do Senhor. E essa razão da liberdade, eu acho que fica também, quando a gente entende esse duplo sentido, irmãos, eu acho que é muito mais fácil, muito mais tranquilo para a gente entender porque o nosso dia hoje é o domingo, né? E não o 7º dia da semana, né? E agora é o 1º dia. Porque Cristo efetuou a maior libertação de todas, irmãos. Uma libertação definitiva do jugo do pecado, né? Então, assim, através da sua morte e ressurreição, ele meio que completou, né, de certa forma, assim, aquilo que o êxodo do Egito era apenas um tipo, né? Era apenas um exemplo muito, muito frágil, né, do que seria a libertação definitiva de Cristo. É tanto frágil que quando eles saem
quanto tempo depois, né, eles pedem para voltar com saudade, né, de onde eles estavam, né, irmãos? E a libertação de Cristo a morte e a ressurreição de Cristo, melhor dizendo, ela é o cumprimento desse quarto mandamento. O sábado aponta para o repouso completo que encontramos em Jesus. Vamos ler, então, alguns textos onde isso fica muito claro, irmãos. Mateus 11, 29, abra comigo sua Bíblia em Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão que, irmãos, descanso para a vossa alma. Percebem como o sábado tem tudo a ver com Cristo, que Cristo, ele é o cumprimento, e é por isso que eu falei que o sábado tem esse aspecto cerimonial cumprido em Cristo. Em Cristo ele foi cumprido de forma cerimonial. Essa parte, mas a parte moral continua valendo até hoje, tá? A parte cerimonial seria guardar o dia 7, né, especificamente, que isso a gente não faz, a gente mudou para o dia 1º. Essa foi a parte cerimonial e é por isso que não tem problema nenhum a gente mudar isso. Não é nem a gente mudar, né? É o próprio Cristo ressuscitando no 1º dia, estabelece esse novo marco. E ele é o descanso definitivo das nossas almas. Salmo 62:1, irmãos, vai nos mostrar que se não for em Cristo, se não for no Senhor das nossas almas, irmãos, não vai rolar, sabe? A gente pode passar uma semana no spa. Tem um spa maravilhoso lá perto de São Paulo, esqueci o nome agora do spa, me fugiu o nome. Eu descobri ele na época da pandemia. Eu digo, poxa, se eu tivesse sabido um pouco antes de juntar dinheiro para passar um final de semana lá. Eu ouvi falar tão bem dele. Mas, irmão, você pode sair desse spa e ainda assim você está cansado. Salmo 62:1 fala que somente em Deus a minha alma, em outras, na nossa na NAA tá espera silenciosa, né? Na área tá a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. O descanso, irmãos, que as nossas almas anseiam, o descanso para a nossa mente, o descanso das lutas do mundo, o descanso que você precisa, é um descanso que você só vai encontrar em Deus, tá? Não é na redução da sua jornada de trabalho, não é se o seu filho começar a te ajudar mais em casa, né? E uma dica aí, irmãos, tenha só os pratos da conta da família, tá? Para ele ter que lavar depois no final. 3 pessoas, 3 pratos, 3 garfos, 3 facas. Fica aí a dica. E esse aspecto cerimonial eu já falei, né? Do mandamento se cumpriu, o aspecto moral vigora, isso daí eu já tinha falado. Sobre o legalismo, evitar, sobre o perigo de ser legalista no dia do sábado também, eu já comentei, isso é desvirtuar o sábado, já que ele era um dia para celebrar a liberdade, né? Marcos 2:27, né? Foi o texto que eu já citei, mas eu não tinha lido. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Uma coisa, irmãos, que você pode fazer ao ler os catecismos, o maior e o menor, e eu acho que está no maior, mais detalhado, é que quando ele vai explicar os mandamentos, ele não vai apenas falar da parte negativa do mandamento. Quando eu falo do negativo, é porque ele fala, né, não matarás, não furtarás, não isso, não aquilo, negativo nesse sentido. Mas ele vai falar que por trás dessa negativa existe um contraponto positivo, né, o que você deve fazer. Então, ao mesmo tempo que você não deve trabalhar no sábado, tem coisas que você deve fazer no sábado, sabe? E que coisa que a gente deve fazer no sábado? A primeira delas, irmãos, é
louvar e adorar o Senhor, né? Ser um dia dedicado para adoração, dedicado ao louvor do nome do Senhor. Isso é o aspecto vertical. E no aspecto horizontal, é um dia para a gente exercer misericórdia, irmãos. É um dia que a gente poderia visitar alguém que está enfermo, né? Alguém, na semana a gente luta contra isso, porque não tem tempo. Todo mundo aí tem 1 milhão de atribuições, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. E aí tem o domingo. Qual é a explicação que a gente tem para dar no domingo? Vá. Se o Senhor ordena, veja, Ele não pede com jeitinho, Ele não sugere que você guarde o sábado. Ele ordena que a gente guarde o sábado. E se a gente deve dedicar o sábado, e a gente não deveria fazer outra coisa, que não adorar, louvar o Senhor, por que a gente não usa o sábado para fazer aquilo que a gente diz que não tem tempo na semana, né? E visitar quem precisa ser visitado, e levar uma cesta básica, um alimento, e, enfim, promover a comunhão do corpo de Cristo nesse dia. Você entende, irmãos? Que é um dia não só de não fazer, mas um dia de fazer. O próprio Cristo realizou inúmeros milagres no sábado, né? Inúmeros. Ele realizou muitas obras de misericórdia, e eu acho que é um aspecto que está esquecido do sábado. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que a gente poderia fazer um teste, né, no próximo sábado. Ou no próximo sábado. No próximo domingo, no caso. Podíamos fazer um teste. Poderíamos escolher alguém mesmo. Poderíamos falar com alguém. Nos propor a fazer uma visita, irmão, sabe? Fazer alguma obra de misericórdia no próximo dia do Senhor. Entender, irmãos, que a gente precisa, sabe, ter um estalo mesmo assim na nossa vida, e começar a fazer o que precisa ser feito, porque a gente escuta muito sobre o que precisa ser feito. Agora pouco faz, né? Então, assim, vamos começar a acordar um pouco mais para isso. A gente vai lembrar, viu, pastor? Se eu esqueceu, assim, eu me lembro, para a gente botar lá no domingo. Lembre que os irmãos hoje podem realizar obras de misericórdia, podem seguir o exemplo do mestre e fazer algo especial nesse dia. Eu já falei sobre as perguntas, né? Sobre quando as pessoas fazem muitas perguntas do que podem e o que não podem. É uma forma, né, de querer saber como pode se safar, né? É uma forma de demonstrar um coração um pouco legalista, né? Um pouco farisaico. Mas, irmãos, quando a gente aprende, de fato, a nos satisfazer em Deus, a gente tem um coração mais disposto a guardar o dia do Senhor, sabe, irmãos? A gente fica muito alegre por pensar, hoje eu não preciso fazer as coisas que eu preciso fazer nos 6 dias da semana. Hoje eu não preciso trabalhar, hoje eu posso dedicar esse dia para o Senhor. Irmãos, eu também falho muito nisso, eu também poderia usar muito melhor o meu sábado, muito melhor mesmo. Mas é um desafio para todos nós, enquanto igreja, aplicar esses princípios que não são fáceis, o que é mais bizarro, como eu falei, porque é só descansar, né? Deveria ser. Mas isso também é para nos mostrar, irmãos, quantas vezes, às vezes, esse dia da liberdade que a gente não consegue desfrutar, talvez esteja mostrando como a gente ainda está preso a coisas que não deveríamos estar. Como demonstra para eu e você que a gente ainda precisa nos libertar de muita coisa. Precisamos nos libertar do ativismo, irmãos, que a gente tem, sabe? Quando a Bíblia fala que é muito mais importante obedecer do que sacrificar, né? É muito mais importante a gente descansar no dia do Senhor do que a gente pensar, não, mas Deus também disse que... E aí as pessoas usam, né? Que a gente tem que honrar as autoridades, né? E aí começa a usar uma... Eu já tive uma experiência... que já me disseram assim, a pessoa me procurou e disse assim, olha, Heavy, eu não vou domingo porque eu vou trabalhar, eu atrasei o dízimo mês passado e eu preciso complementar para 10 meses. Eu digo, que interessante, uma ideia, entendi, quebrando o mandamento para tentar cumprir outro, irmãos. Não adianta, isso não adianta, entenda isso, não adianta. Primeiro porque, né, o dízimo deveria ser a primeira coisa, né, o primeiro problema desse caso que foi me apresentado, é que deveria ser o primeiro lugar e não foi. Em segundo lugar, queria quebrar o dia do Senhor, né, para conseguir o dízimo. Aí eu digo, tá difícil, não tá fácil não. Mas, irmãos, que da próxima vez que você se sentir tentado a fazer qualquer outra coisa no dia do Senhor,
que você... E olha que eu digo no dia do Senhor, irmãos, porque eu estou sendo bonzinho, porque a bem da verdade é que a nossa mente, muitas vezes quando a gente está sentado aqui nos bancos, para cultuar o Senhor, no culto mesmo público ou na EBD, a nossa mente está a mil pensando no que a gente vai fazer amanhã, viu? Eu estou falando do dia todo, quanto, na verdade, até às vezes a gente tem dificuldade de focar nossa mente durante 1 hora sequer. 1 hora já é muito difícil a gente dedicar os nossos pensamentos e dedicar todas essas conexões aí dos nossos neurônios a estar de corpo e alma aqui. Muitas vezes a gente só está de corpo, né? Não está de alma, muitas vezes. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, da próxima vez que nós nos sentimos tentados a isso, que o Espírito Santo possa nos incomodar, que você consiga perceber como você é rebelde diante do Senhor, quando você tenta fazer essas coisas. Eu falava muito isso com uma amiga que era dona de casa e trabalhava fora também, né? E aí, meu Deus, né, já viu, né? Trabalhar fora e ser dona de casa, a gente sabe. Todo mundo que é dona de casa, vocês mulheres, e trabalham fora, podem compreender melhor a minha amiga do que eu mesmo, né? Mas era uma luta para ela, porque ela queria adiantar a vida dela todinha no domingo, sabe? E eu tentava mostrar para ela que ela deveria priorizar realmente a adoração ao Senhor. Mas é difícil, irmãos, não é fácil. Mas o Senhor, Ele está nos oferecendo ajuda, né? Ele está nos oferecendo o tempo todo o caminho da oração, de nós orarmos, de nós clamarmos ao Senhor mesmo por auxílio nesse aspecto. Vamos fazer isso, então, nesse momento? Vamos clamar ao Senhor que nos ajude a apaziguar esse nosso coração altivo, né? Esse nosso coração acelerado, né, que vai para um lado para o outro, que a todo tempo fica angustiado, preocupado com o dia seguinte. Vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, porque o Senhor sabe, Senhor, que eu também preciso, Senhor, melhorar nesse aspecto. O Senhor sabe, Deus, como a minha mente também é acelerada e como muitas vezes a gente vive muito mais o amanhã do que o hoje, mas a gente nem sabe, Pai, que se amanhã nós vamos estar aqui, Deus, porque as nossas vidas pertencem ao Senhor. A Tua palavra fala, não diga amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, porque é o Senhor que sabe onde nós estaremos amanhã, Pai. Deus, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, que o Senhor possa estar tratando o nosso coração rebelde, Pai, que nós sejamos lembrados, Senhor, pelo Teu doce Espírito, Senhor, que nós precisamos descansar, Deus, nós necessitamos, Senhor, nós necessitamos parar tudo e sermos cheios, Senhor. Precisamos, Senhor, porque a semana não é fácil, Senhor, e se nós não recarregarmos as nossas baterias no domingo, Pai, se nós não pararmos diante do Senhor, se nós não descongelarmos o nosso coração, Deus, provavelmente durante a semana, Pai, nós não vamos agir como cristãos, Pai, nós vamos estar com os nossos corações rebeldes, com o nosso espírito endurecido. Pai, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, a render, Deus, a nos render diante do Senhor, Pai, a descansar no Senhor. Pai, nos ajuda. Como tem sido difícil, Pai, como tem sido difícil, Senhor, para nós, Senhor, pararmos, Senhor. Parece que o slogan que tempo é dinheiro entra dentro de nós, Senhor, e quando nós nos curvamos perante Mamon, Senhor, perante o Deus desse mundo, Senhor, nós estamos desagradando o Senhor, Pai, porque a Tua palavra fala que nós não podemos servir a dois senhores. Um deles sempre estará desagradado. Que não seja o Senhor, Pai. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Te honrar com o nosso tempo, Pai. Te honrar, Senhor, com tempo de qualidade, Senhor, na Tua presença, adorando e rendendo louvores a Ti. É em Teu nome que nós oramos e Te agradecemos. Ao Senhor, Pai, que é quem nos garante, Pai, de entrar no descanso. Teu Filho amado, através dele, que nós entramos no descanso, é que nós oramos. Amém.